Gustavo Lima e você, Excelências Porreta. Fiz de sacanagem, mas o negócio é sério. Prisão preventiva. Artigo 312 do Código de Processo Penal. A liberdade é regra no nosso ordenamento jurídico. Todavia, tanto quanto na situação que envolve Gustavo Lima e Deolane Bezerra, este instituto que segrega o indivíduo no início de um procedimento investigatório, no limiar de uma ação penal, aniquila o princípio da presunção de inocência. O que nós estamos vendo odiernamente é assustador. A situação que envolveu esses dois personagens de alto relevo no Senado Nacional preocupa-nos na condição de advogado criminalista. O que nós contemplamos? Uma peça informativa. O nome é inquérito policial. Uma investigação levada a efeito. E no fluir dela, diligências são requeridas, cautelares são postuladas, afastamento de sigilo bancário, fiscal, telefônico, telemático. E a autoridade policial segue o caminho da investigação. Em determinado momento, ele entende, delegado de polícia ou delegada de polícia, que se faz necessário um pedido de prisão temporária ou até mesmo um pleito de prisão preventiva. Vai esse procedimento às mãos do órgão ministerial, que é o domicilite, o responsável por promover a acusação na seara criminal. Num primeiro momento, o doutor Deolane foi alvo de um pedido de prisão preventiva, que contou com a anuência do órgão ministerial. E o juízo da 12ª Vara Criminal de Pernambuco, Recife especificamente, decretou. Houve a concessão de um habeas corpus, com substituição de medidas cautelares diversas da prisão, e ela teria desrespeitado essa imposição. Pois bem, voltou para o cárcere. A peça informativa tinha seu curso. E dentre os investigados estava Gustavo Lima. A conclusão levada a efeito no inquérito policial, o seu epílogo tem o nome de relatório, onde o delegado vai alinhar ali todo o histórico do procedimento investigatório, chegando a cabo com conclusões, onde ele pode promover um indiciamento. Olha, na minha ótica, João perpetrou isso, Manuel aquilo, Serafina aquilo, Benedito aquilo outro, ele postula, representa pela decretação de prisão preventiva. Este inquérito policial, ele é recebido pelo magistrado e enviado para quem? Para o juiz de direito, ou para, no caso específico, a magistrada, a juíza de direito, que segundo a lenda rezada, algumas polêmicas gravitam na órbita da judicatura de sua excelência. Ela fez esse procedimento com vistas ao Ministério Público, que, ao revés de ratificar aquilo que havia sido postulado pelo delegado de polícia, pela autoridade policial, disse ela: não estou convencido de que esse arcabouço trazido para o meu conhecimento é suficiente para o oferecimento de uma denúncia, que é a peça que dá início à ação penal. Que fez ela? Substitua, no seu parecer, substitua a prisão preventiva de Deolane e da sua genitora por medidas cautelares diversas da prisão. Mas há outra coisa. O delegado de polícia, quando concluiu a peça informativa, ele pugnou não só pela decretação ou manutenção da prisão preventiva de Deolane Bezerra e sua genitora, como do decreto de prisão preventiva de outros investigados, dentre eles o cantor Gustavo Lima. E aí, está gostando do conteúdo até agora? Inscreva-se no canal, deixa aqui os seus comentários, porque eu não sou telepata e eu quero interagir com você. Eu quero uma via de mão dupla. Recebido o inquérito policial, o Ministério Público falou o quê? Não vejo condições de oferecer denúncia. Quero outras diligências, além daquelas que forem setadas pelo delegado de polícia. Não há necessidade, dada essa questão de postergação do procedimento investigatório, de que esses personagens, Deolane e sua genitora, além de outros personagens, que eles permaneçam encarcerados. Então, o parecer ministerial é no sentido de que substituísse aquelas medidas segregatórias de todos os envolvidos por cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal. Recebido esse parecer com o arcabouço investigatório vazado no inquérito policial,
o que fez a magistrada, foi contra o posicionamento do Ministério Público, o dominus litis, aquele que falou, olha, eu não tenho condições agora de oferecer denúncia, e quem oferece a denúncia sou o Joe, não é tu, juiz sou eu, MP, o sistema acusatório, quem promove a acusação sou eu, solte esse povo, aplique medidas cautelares diversas da prisão. O que fez a magistrada? Decretou a prisão preventiva para todo mundo. Agora, imagine um trem, galera, que em Minas Gerais nós falamos trem. Imagina, o mineiro tem o maior olho do mundo, vai cair um trem no outro. Imagina só um trem. Se isso está acontecendo num caso em que envolve personalidades da magnitude de Gustavo Lima, da influência advogada de Orlando Bezerra, o que não está acontecendo em alguns rincões com pessoas menos afortunadas, com pessoas simples, onde essa ditadura da toga impõe medidas de constrição cautelar sem o menor fundamento, desprovida de qualquer necessidade. Decretou a prisão dizendo o seguinte, há um furor, a garantia da ordem econômica, aquilo que foi promovido é de uma monta incomensurável e de outro norte. Ele deu fuga para investigados. Eu fico a pensar com os meus botões, né? Tic-tac, meus neurônios, funcione aqui agora. Deixa eu lembrar no trem. Será que eles tinham conhecimento que havia algum procedimento investigatório contra aqueles personagens quando, para a Grécia, arrumaram para comemorar o natalício de Gustavo Lima? Aí, inclusive, tinha um governador, um ministro também estava lá do Supremo Tribunal Federal. Eles viajaram juntos. Não sei se no mesmo avião, mas a notícia é que estavam lá no Converscote, né? Naquela farra inerente a uma comemoração de aniversário de um cidadão que tem um potencial financeiro imenso. Decreto de prisão, ele tinha ido para Miami no dia anterior, e é até interessante, a polícia parece que não sabe, não tinha ciência, foi lá para Miami, está em Miami, estão querendo colocá-lo na lista vermelha, perigosíssimo, humilhante, Gustavo Lima, embaixador, que deveria ter foro privilegiado, porque ele é embaixador, então isso é um trocadilho, uma sacanagem que está rodando por aí. Advogados daqueles que tiveram a prisão preventiva, pugnaram no tribunal, impetraram, tecnicamente falando o termo é esse, impetraram o habeas corpus do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco. A liminar, que é uma análise pré-facial daquele pleito, foi deferida pelo desembargador relator de uma turma julgadora, de uma Câmara, a uma turma e a um relator, que é o primeiro a examinar o processo. Aquele pleito de liminar. Socorra-me! Isso é o pleito de liminar. Me empreste a liberdade, devolva-me a liberdade cerceada. E Sua Excelência, numa decisão monocrática, restaurou o status libertatis, para falar o latim que o ministro Luiz Roberto Barroso tem uns pânicozinhos dele lá, não gosta de acesso ao petróleo, não gosta da linguagem culta de vez em quando. Eu curto, eu acho legal. Restaurou o status libertatis de todos aqueles que estavam acautelados. Porém, todavia, contudo, entretanto, ele não assambarcou nesta decisão o Gustavo Lima. Eu não sou advogado dele, não tenho a menor pretensão de defendê-lo. Se fosse convidado, óbvio que aceitaria, né? Nós não recusamos causa. Fantástico advogado que o representa. Já está agindo para quê? Ou a extensão do benefício ao Gustavo Lima, ou a impetração de um outro habeas corpus em favor especificamente do cantor, visando o quê? Que esta ordem, que já foi concedida liminarmente em favor dos demais, alcance também o Gustavo Lima, porque é simplesmente impensável, num caso desse, você segregar quando o próprio Ministério Público, gente, telepatia não, argumento, fundamento, não é suposição, não é ilação. Eu não tenho elementos ainda para denunciar, eu preciso de outras diligências e quer se manter preso por conta disso. No procedimento investigatório quer se encarcerar, porque o Zezinho da padaria, o Zequinha do açougue, a tiazinha da mercearia, ela está à mercê, esses personagens, encontram-se à mercê do julgo do Poder Judiciário, em que muitas das vezes esse poder estatal entregue às mãos de um ser humano, juiz ou juíza de direito, pode destruir, aniquilar reputações. Outro dia, um caso de um advogado que foi preso, um alarde danado, ao final o inquérito foi o quê? Arquivado em relação a ele. Quem restaurará a honra desse indivíduo execrado nacionalmente? Quais os prejuízos psicológicos e físicos e financeiros
impostos àqueles que suportam uma prisão preventiva. A liberdade é a regra, a exceção é a prisão no nosso ordenamento jurídico. Mas estamos mais uma vez diante de situações onde já foi dito por ministros do STF, no Brasil se pende muito e se pende mal. Satisfeito com as nossas colocações? Uma análise técnica feita por um profissional com mais de 3 décadas de experiência sobre um caso de repercussão. Mas você tem algum caso que você quer que eu comente? Mande para mim. Primeiro, inscreva-se no canal. Segundo, mais uma vez, não sou alienígena para ter telepatia nos meus dons, mediúnicos menos ainda. Escreva aqui o seu comentário para ser uma via de mão dupla. Beijo do gordo, tem mais vídeo por aí. Grande abraço.